paixões carnais e pecaminosas. A influência atribuída pelos gregos a Soma, Platão, Fédon, por aí vai. Natureza carnal do homem em geral, como caído, frágil, corrupta, cheia de fraqueza, inclinada ao erro e ao pecado. Ok? Enfim, natureza carnal do homem como um ativo ou um princípio de corrupção e pecado, sempre em guerra contra sua natureza espiritual mais elevada, como afetada pelo espírito da graça por intermédio da fé. Assim como em oposição a pneuma, ou seja, o espírito ou as suas influências. Em oposição, sarx, sempre oposição e antagonismo ao espírito, tá? Agora, se o sarx domina, ele leva o soma à condenação. Então, o sarx, se ele dominar na situação, se ele ditar as regras, ele conduzirá todo o soma à condenação. Então, a carne, né, o pecado na carne, os desejos carnais, não podem dominar sobre o soma, sobre a totalidade do ser, do corpo humano. O seu corpo, alma e espírito. Carne, natureza humana, homem. Ok. Outra carne de um sexo diferente, homem. De igual modo. Deixa eu ver aqui se há mais alguma coisa interessante também para passarmos. Acredito que é isso aí. Já temos bastante claro aí acerca de sarx e como ele na definição do grego, parte desse corpo, desse soma, dessa totalidade do ser, e como essa parte do corpo, sarx, é contaminada pelo pecado, e se ele então domina sobre a totalidade do ser, ele conduz tudo à destruição. Então temos que tomar muito cuidado com os impulsos carnais, tá ok? Muito cuidado com aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, e sempre subordinar tudo aquilo que somos ao Espírito de Deus, à Palavra de Deus. Porque se deixarmos levar pelos impulsos carnais, conduzimos tudo então à destruição. Então, são destruídos corpo, alma e espírito por causa do pecado no sarx, na carne. E aí um texto que estará em tela diz o seguinte: com essa análise, começamos a perceber a importância em saber que existe uma diferença significativa entre os conceitos de corpo, ou soma, e carne, sarx, sendo o primeiro alvo de ensinamento do apóstolo no sentido de termos por ele zelo, o soma, a totalidade do ser, uma vez que deve ser oferecido a Deus e deve também ser empregado como templo e morada do Santo Espírito, o que contrasta com visões deturpadas do gnosticismo e de alguns tipos de ascetismo que orientam a flagelação, enquanto que no que diz respeito ao segundo conceito de sarx, ou de carne, cabe a nós o alerta quanto a mantê-la em total sujeição ao nomos tou pneuma, a lei do Espírito, ou a lei do Espírito, como diz aí no texto, por meio da qual podemos e devemos exercer controle, e não permitir a prostituição, que sejam os membros utilizados como veículos à prostituição, tá ok? Então, temos aí essas definições. A partir daí, eu também trago aqui uma outra citação do termo sarx, e aí a citação está em Jó 34:15, que diz: toda a carne, sarx, juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Então, a ênfase sobre o corpo, sobre a carne, da destruição da carne. Agora, a carne que está inclusa dentro da totalidade do ser, do soma, juntamente com alma e espírito, eles, uma vez colocados debaixo da lei do Espírito de Deus, uma vez conduzidos de uma forma que glorifique a Deus, estão debaixo da grande promessa da transformação. E aí onde entra a questão chave, a mordomia do corpo. Ela é extremamente importante, a mordomia do corpo é imprescindível para que o nosso corpo, semelhantemente ao corpo de Cristo, tá ok? Que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e é a primícia dentre os que dormem, nosso corpo também seja ressuscitado para a glória. Porque aqueles que participarem da primeira ressurreição são aqueles que ressuscitarão para a glória. Agora, aqueles que não zelaram pelo soma, tá ok? E deixaram o sarx dominar e os impulsos carnais assumirem o controle e tomarem as decisões, e as suas decisões serem decisões totalmente animais, totalmente qualificadas pelo impulso carnal, você conduzirá todo o soma à destruição, à condenação. E aí você ressuscitará na segunda ressurreição, no juízo final, para ser condenado pela eternidade.
Então temos aí a gravidade do tema, a gravidade do enfoque que o professor precisa dar sobre a urgência da mordomia do corpo, sobre o zelo, sobre tudo aquilo que o corpo faz, daquilo que o corpo, a maneira como se está lidando com o corpo. Então, o outro quadro que estará aí é diferenças entre carne e corpo. O corpo pode ser transformado e ser habitação do espírito. Romanos 7,18. O corpo é para o Senhor e deve glorificá-lo. A carne não agrada a Deus. Romanos 8,8. Devido ao pecado na carne, que será totalmente eliminado na glorificação. Quando então, se estivermos fiéis, se formos fiéis, se dominarmos os sarx, se sujeitarmos a carne, a lei do Espírito, e o nosso soma, a nossa totalidade do ser, for um templo e morada do Espírito Santo de Deus, na ressurreição, o Senhor Jesus Cristo vai chamar o nosso nome, aqueles que estiverem vivos serão transformados, aqueles que estiverem mortos serão primeiro ressuscitados, né? E todos juntamente nos encontraremos com o Senhor nos ares, quando seremos então plenamente glorificados. E como o Senhor Jesus Cristo é, nós seremos. Teremos esse corpo glorioso agora, esse corpo indestrutível. E esse corpo indestrutível foi o soma, foi o corpo, foi a carne, tá ok? Foi a carne também. O corpo de Cristo e os sarcos de Cristo, a carne de Cristo, não tinham pecado, tá ok? Por causa da geração, foi gerado pelo Espírito e não pela conjunção carnal. Então foi gerado diretamente pelo Espírito, semelhante ao primeiro homem, Adão. E sendo Cristo, então, chamado por Paulo de segundo Adão. No primeiro Adão todos caíram, no segundo Adão todos são restaurados. Então Cristo é como um segundo Adão, tá certo? Uma segunda criação original. Conforme aquele modelo da criação original em Adão, né? Foi também o corpo de Cristo, o sarx de Cristo, não tinha pecado. Agora o nosso sarx será livre de todo pecado. Será completamente purificado de todo pecado. Seremos então glorificados, tá ok? Aí teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, tá certo? Glorioso como o corpo de Cristo. O corpo pode ser instrumento de retidão e a carne é instrumento de pecado. Gálatas 5,13, o pecado que está na carne, né, no sarx. O corpo aguarda a ressurreição e a carne está destinada à morte. 1 Coríntios 15:50. O corpo comparecerá diante do tribunal para ser julgado pelas obras. Aí temos o tribunal de Cristo, né? O corpo pode ser instrumento de justiça ou injustiça. A carne é o pecado. Aquilo que a carne impulsiona, infelizmente impulsiona ao pecado, né? O pecado que habita nela. Então temos aí a necessidade do controle sobre a carne, para que o soma não seja conduzido à condenação por causa do pecado na carne. É interessante então esse enfoque, né? Temos essa abordagem a fazer, que é muito importante. Fechando essa questão, já partimos para a continuidade da lição, o corpo ressurreto de Cristo, conforme eu mesmo já utilizei aqui, 1 Coríntios 15. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, a primícia dos que dormem, né? Depois dos que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força. Então temos aí a realidade na qual seremos ressuscitados como Cristo ressuscitou. E aí, a partir dessa realidade, temos o combate final em relação à ideia do misticismo, desse antagonismo eterno entre matéria e espírito. Não há. Esse antagonismo é ilusório. Esse antagonismo não existe, tá ok? Porque tudo foi criado pelo Logos divino, tudo foi criado pelo Verbo. Então Cristo, Jesus, que é o Logos pré-encarnado, ok? Que é eterno como Deus, que é Deus como Deus Pai, também é o Deus Filho e também o Deus Espírito, Cristo, tudo criou pela sua palavra. Então, se ele criou, ele não criou defeituoso, mas ele criou conforme a sua própria vontade, conforme o seu próprio ser, criou perfeito. Agora, tudo aquilo que é perfeito e é maravilhoso, sendo distorcido, dando-se-lhe um mau uso, será então para o mal. É bom, mas sendo mal utilizado, de uma forma distorcida, equivocada, produzirá então mal. Então o mal não é uma criação original, e sim uma situação, um acidente, ok? Então temos aí a situação na qual a matéria, ela não foi criada má. A matéria não é inerentemente má, mas a matéria se tornou má devido
a um uso incorreto, a um uso devido, fora da vontade perfeita de Deus. Tá, ok? Então temos um mal situacional. Tá, ok? E aí, analisando um pouco mais em ramartiologia, temos a questão do mal com U, né, como essência, e mal com L como situação. Né? Então, quando falamos, por exemplo, essa pessoa é má. Então temos aí uma situação na qual ela tem este mal como uma definição daquilo que ela é. Então, um mal como essência, digamos assim. Ou um mal como situação. Fulano e tal está mal, está doente. É uma situação na qual ele está ruim, está doente, está mal. Então, um mal como situação, como um acidente. Assim, vemos que a matéria ela foi criada boa, porque foi criada pelo Verbo Divino, foi criada por Cristo. Então, conforme o projeto perfeito, ela é boa. Agora, fora do plano de Deus, fora do uso para o qual foi criado, ela então estará má. Ela não é má desde o princípio, não é má em essência, ok? Mas ela estará num estado de deturpação, estará má. O mal com U e o mal com L. Então temos aqui a questão do gnosticismo tentando comunicar a ideia desse antagonismo eterno, né? Essa dicotomia entre matéria e espírito, mas na verdade ela é uma ilusão, ela é uma deturpação da verdade. Existe sim uma situação na qual a matéria está em degradação por causa do mau uso, mas tudo será então reconstituído. Cristo de fato expulsará o mal de toda a realidade. O mal será condenado eternamente, tá, ok? Ficará de fato apartado, né, desse mundo no qual Cristo reinará, governará pela eternidade, e aqueles que de fato fazem do seu corpo templo e morada estarão incluídos dentro desse ambiente, tá, ok? Quando em Apocalipse vemos novos céus e nova terra, onde Cristo tirará inclusive essas separações. Nós estamos aqui, Deus está na glória do céu. Então não haverá essas separações, haverá um ambiente no qual todos estaremos inseridos, todos estaremos diante da majestade divina, estaremos diante da glória de Deus. E se hoje controlarmos os nossos impulsos carnais, sujeitarmos nossa carne, fizermos do nosso corpo um templo e morada do Espírito Santo de Deus, administrarmos bem a nossa vida, sermos mordomos fiéis, virá um momento em que Cristo trará a condenação, o juízo sobre todo o mal, tá, ok? Ele tem autoridade para isso, só Ele pode fazer isso, e fará no momento em que Ele determinou, no tempo kairos, no tempo oportuno, tá, ok? Então Deus tem o tempo dele para todas as coisas, e quando chegar o tempo de Deus, o tempo do juízo, ao qual Ele determinou o momento, Ele trará então o juízo sobre todo esse mal e sobre toda essa distorção. Ele apartará, Ele separará, Ele tirará, não haverá essa mistura, estará apartado, e nós viveremos neste mundo perfeito, nesse mundo restaurado pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Estaremos na sua presença, livres de todo este mal. Mas há um momento para isso. E aí, hoje é um momento no qual nós temos que nos preparar, um momento que nós temos que oferecer nossa vida em sacrifício vivo e agradável, para que no momento de Deus, como o João falou, assim como Ele se manifestou, nós nos manifestaremos. Mas quando Ele se manifestar, quando chegar o tempo de Deus, Ele trará então essa plena restauração. Quero trazer aqui o subsídio, que eu havia falado, dentro da obra de Champlin, tá? Acerca de gnosticismo. Então a gente só tem uma noção aqui acerca dessa heresia, esse movimento místico, né? Que impulsionou muitas heresias que tentaram destruir a igreja. Então, acerca de gnosticismo, é a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, volume 2. Temos aqui, página 918. A palavra gnosticismo vem do grego gnosken. A palavra gnosticismo vem do grego gnosken, saber, referindo-se a um movimento dedicado à obtenção de um conhecimento genuíno maior, por meio do qual, segundo seus adeptos criam, poderia ser obtida a salvação. O gnosticismo, tal como as religiões misteriosas dos gregos, reivindicavam possuir uma sabedoria esotérica, que se tornaria
propriedade dos iniciados. A própria palavra esotérica, né? Esotérica e exotérica. Então, esotérica é algo oculto, né? É um segredo, algo escondido, não é dado a todos, tá ok? Exotérica é algo aberto. Então, temos aí esotérico. Então, a sabedoria esotérica. Propriedade dos iniciados. Então, precisaria ser, então, iniciado para ter contato com esse tipo de filosofia. Que se tornaria propriedade dos iniciados em contraste com os de fora, que não seriam assim privilegiados. Segundo esse sistema, os iniciados eram os eleitos, ao passo que os demais não eram passíveis de redenção. Aos demais, perdi aqui. Esse sistema, iniciados eram os eleitos, ao passo que os demais não eram passíveis de redenção, pelo que seriam os ríricos, ou seja, aqueles de tal modo imersos do princípio material que não poderiam obter qualquer coisa que fosse espiritual. Conhecimento místico, ritos e práticas mágicas eram promovidos pelo sistema gnóstico. Esse sistema fez competição com o cristianismo bíblico durante cerca de 150 anos, tendo atingido seu ponto culminante na segunda metade do segundo século depois de Cristo. Irineu escreveu contra o sistema, e muito daquilo que conhecemos sobre o gnosticismo nos veio através dos escritos de Irineu. Entretanto, o gnosticismo perdeu ímpeto no século III depois de Cristo, ao mesmo tempo que o maniqueísmo, combatido por Agostinho, tá ok? Fortemente combatido por ele, veio substituí-lo como competidor principal do cristianismo bíblico, também um sistema dualista, tá? Houve grande variedade de sistemas gnósticos. As variedades mais importantes eram os ofitas de Celso. Esse Celso, se não me engano, combatido por Orígenes, tá? Orígenes escreveu uma obra contra Celso. Os nicolaítas, os arcontici, os setitas, os carpocratianos, os naasene, os simoniani, os barbelognósticos, os bardessanesianos, os basilidianos, os marcionitas, os seríntios, os valentinianos, os ebionitas e os euquessaítas, as diversas ramificações, né, que foram produzidas dentro dessa filosofia, né, desse âmbito gnóstico, né, essa visão místico-esotérica do gnosticismo. É como se difundiram grandemente, tentaram invadir a igreja e propagar nela essa visão que deturpava aí, a visão bíblica acerca da criação, que foi extremamente combatida e que até hoje também esse conceito, né, na sua totalidade, esse conceito com toda a maneira como se expressou na antiguidade, mas resquícios. Então ficam resquícios dessas ideias presentes aí na cabeça de muitas pessoas e precisa ser então combatidas, as pessoas precisam ser esclarecidas, né? E o conceito bíblico acerca da criação precisa ser promovido. Então, quando você promove o conceito bíblico de que tudo foi criado por Deus, tudo foi criado pelo Verbo Divino, e sem Ele nada que foi feito se fez, nós passamos a entender que tudo tem que ser entregue a Cristo, que tudo tem que ser consagrado a Cristo, que o teu corpo, o sarx, precisa estar sujeito à lei do Espírito para que o soma seja um templo moral do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vós, ok? E você viva para a glória de Deus. E aí tudo que você fizer, você faça por fé, como o apóstolo Paulo disse. Então, é interessante, inclusive, falarmos sobre isso, porque quando estamos abordando esse tipo de coisa, outra questão que também pode ser colocada aí dentro dessa fala é a questão da visão, da cosmovisão. Muito bem. Então, quando falamos de cosmovisão, é interessante que esse tema agora está sendo levantado na igreja, estão começando a falar acerca disso. A cosmovisão é uma resposta para todos os aspectos da vida. Então, existem diversas cosmovisões. Então, por exemplo, o islamismo tem uma cosmovisão. O islamismo tem uma forma de ver o mundo, tá ok? E ele tem uma resposta para todos os aspectos. Então, tem a Sharia, tá? Que é a lei baseada aí no Alcorão, né? Uma lei religiosa, e ela trata acerca de todos os aspectos da vida. Então, o trabalho, a família,
a espiritualidade, o comércio, os negócios, as finanças, tudo. Então existe um parecer a ser em todos os aspectos da vida. Então quando você entra numa cosmovisão dessa, você está imerso no mundo islâmico. E o islamismo permeia toda a existência de uma pessoa. Então temos aí uma cosmovisão então. Essa cosmovisão ela vai estar em confronto com outras cosmovisões. E aí, quando falamos de cosmovisão cristã, dentro do cristianismo, na ala ocidental, tá? Não tanto na ala oriental, mas no mundo ocidental no qual nós estamos vivendo, com o surgimento, a partir de alguns movimentos filosóficos, científicos, com o surgimento vamos dizer assim, da forma laica de ver o mundo, houve aí, criou-se, dentro da sociedade ocidental, tradição cristã, tradição judaico-cristã, criou-se um conceito no qual tem que haver uma divisão entre secular e sagrado, tá? Então houve essa divisão entre secular e sagrado. Com essa divisão, muitos cristãos aceitaram, tá? Aceitaram essa forma de ver o mundo, essa cosmovisão, na qual seu pensamento, sua filosofia, sua forma de ver o mundo a partir da Bíblia Sagrada tem que ficar relegada à sua vida particular. Tem que ficar relegada ao seu momento religioso, vamos dizer assim. Quando você está na igreja, quando você está na sua casa, no seu íntimo, no seu particular, então ali é um lugar onde você vive a sua vida religiosa. Agora, quando você vai para a esfera pública, então você vai para o seu trabalho, você vai para a sua faculdade, você vai para exercer um projeto que esteja vinculado a uma organização do governo, ali você tem que viver, você tem que se manifestar de uma forma secular, tá? Tem que tirar seu conceito religioso dentro dessa esfera secular. E eu estou lendo um livro de Nancy Pearcey, onde ela fala da verdade absoluta, e ela denuncia essa questão. Ela fala, olha, é como se fosse uma casa com dois compartimentos. Então a área religiosa, vamos dizer assim, ficou relegada ao compartimento de cima. Tá? Então o compartimento de cima, a área onde você vai, sua vida particular, suas questões filosóficas, suas ideias, suas questões daquilo que você gosta, sua área pessoal. Então aquilo ficou relegado a esse compartimento, e fecha-se uma porta sobre esse compartimento, e quando você desce para o compartimento de baixo, é a sua vida secular. Então, seu trabalho, sua faculdade, seu relacionamento na sociedade, universidade, por aí vai. Então, ali você vive de uma forma secular. Então, você não pode expressar ali suas ideias religiosas. E aí, quando nós aceitamos isso, nós estamos, vamos dizer assim, destruindo nossa cosmovisão. Nós estamos limitando a influência da nossa cosmovisão sobre o mundo o qual deveríamos estar influenciando. Então, com esse dualismo, essa dicotomia que se estabeleceu entre secular e sagrado, a nossa atuação sobre o mundo foi limitada. A atuação cristã foi relegada para os países da igreja. Por quê? Porque no trabalho você não é cristão, no trabalho você é secular. Na faculdade você não é cristão, na faculdade você é secular. Então nós já aceitamos que nosso mundo fosse rachado ao meio. E com esse abismo que se abriu entre sua vida religiosa e sua vida secular, a sua vida religiosa ficou silenciada em relação à sua vida secular. Então, exatamente aquilo que você deveria estar fazendo, trazer as qualidades da sua vida religiosa para permear a sua vida secular. Você trabalha bem porque você é um cristão. Tá? Você é honesto porque você é um cristão. Você ensina bem, um professor honesto, um professor que comunica a matéria de uma forma comprometida, com alta qualidade, porque você faz daquilo também uma oferta a Deus. Você glorifica a Deus por meio do seu trabalho. Você glorifica a Deus por meio dos seus relacionamentos. Você glorifica a Deus por meio da sua atuação no mundo. E aí se você agir dessa forma, você está, de fato, valorizando sua cosmovisão. Você vai ter uma resposta para todos os aspectos da vida. Então, a cosmovisão cristã é entender que a vida é sagrada, é entender que Deus, é entender que o Espírito de Deus, através de você, da sua vida, tem uma resposta para o mundo. Ok? Em relação à prostituição do mundo, há uma resposta, sim,
isso é pecado e vai destruir a humanidade. Em relação às finanças, é necessário ser honesto. Em relação ao trabalho, é necessário se dedicar. Em relação à sociedade, é necessário haver justiça, porque Deus é um Deus justo, tá certo? E os servos de Deus têm que comunicar essa justiça. Aí você está invadindo o mundo secular com a cosmovisão cristã e fazendo a diferença. Cosmovisão, tá ok? A resposta cristã ao mundo. Existe uma melhor maneira de viver, existe uma melhor maneira da sociedade conviver, ser construída. E na verdade isso não é nada novo, né? A sociedade ocidental foi construída assim, em cima de uma cosmovisão judaico-cristã. Então os valores que temos hoje, alimentados por essa visão bíblica, do amor ao próximo, a misericórdia, todos os homens foram criados por Deus, têm direitos, né? As pessoas não podem ser mortas, não matarás, não furtarás, não adulterarás, né? Esses conceitos que permearam as leis. Porque se nós dependêssemos das leis romanas, sem a influência cristã, até hoje o escravo seria a propriedade total do seu senhor. Porque o escravo era uma coisa, era uma propriedade total, o seu senhor podia fazer o que quisesse. Se dependêssemos das leis romanas apenas, até hoje as pessoas poderiam pegar os filhos indesejados e deixá-los morrer na floresta. Okay? Porque o pater família tinha poder total sobre a vida e morte de todos os membros da família. Por que isso mudou? Com a visão cristã, que foi permeando o mundo romano, influenciando essas leis e modificando-as, tornando muito mais humana. Okay? Agora as pessoas que nascem hoje e que adotam um tipo de visão totalmente secular, até ateia, né, marxista e diversos outros tipos de filosofia que é alimentada a sociedade atual, cospem em cima disso, sendo que se beneficiam disso mesmo. Né? Então eles cospem facilmente em cima desses conceitos, sendo que na verdade tiram grandes benefícios deles. Então essa plataforma de mundo que foi construída e que está sendo destruída hoje é porque a cosmovisão cristã está sendo guardada dentro de um quarto. O quarto no qual você entra para orar, mas não abre a porta para que isso saia e influencie o mundo. Então temos aí, eu creio que também está relacionado, porque a mordomia do corpo é dirigir bem a sua vida, dirigir bem o seu corpo, para que o seu corpo seja para a glória de Deus. O que você faz com o seu corpo? O que você faz com a sua boca? Você glorifica a Deus com as suas palavras? O que você faz com os seus membros? As suas atitudes glorificam a Deus? Ou será que o seu discurso é único e a sua atitude contrasta com ele? Né? Envergonhando a Deus e contradizendo aquilo que você está dizendo. Então temos aí a questão da valorização da mordomia do corpo e da questão da cosmovisão. E a eliminação esse dualismo, né? Esse dualismo que havia dentro do gnosticismo, esse contraste entre matéria e espírito, e esse dualismo agora entre secular e sagrado, né? Que tem que ser destruído por uma afirmação da cosmovisão cristã e uma resposta a todos os aspectos da vida. Então, eu acho interessante ressaltar essa questão. E agora, seguindo, temos aqui a leitura bíblica em classe, tá? Leitura bíblica em classe, está lá em Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 13 ao 20, que diz o seguinte: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, tá? Porque serão, disse, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo, destruindo o quê? O templo de Deus, ok? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então temos aí o soma, tá? Quando não dirigido pelo sarx, mas quando o sarx está sujeito, tá certo, às leis do Espírito de Deus, faz do soma, da totalidade, incluindo a carne, templo do Espírito Santo de Deus. Agora, quando você deixar a vontade carnal dominar sobre a sua vida,
você se junta com a meretriz, por exemplo, e atenta contra o corpo, você levará tudo à destruição, levará tudo à condenação. Porque fostes comprados com bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Interessante, então, a leitura bíblica em classe, tá?